Você aceita bem a história da sua vida? O lugar de onde você veio, seu pai, a sua mãe, e quando eu digo pai e mãe eu estou dizendo biológicos? Você consegue conviver bem com essa história familiar? Então, gente, meu nome é Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas vêm de histórias familiares muito difíceis. Todo mundo tem uma história e ela nunca é 100% fácil. Algumas são mais bonitinhas, né? Mas assim, é muito comum a gente ver filhos que não conhecem o pai, que não tiveram o nome do pai na certidão de nascimento, que nunca viram, filhos que foram doados, filhos que tiveram mães, tiveram mães narcisistas, mães muito difíceis, ou mesmo o pai e a mãe estavam ali, mas os dois muito, assim, difíceis de lidar, né? Não sabiam muito bem como criar aquela criança, ou trabalhavam demais, não tinham tempo, ou tinham um vício, uma dificuldade, uma questão ali que não lhes permitia ser os pais ideais. Então, ideais para o que a gente pensa que é ideal, né, gente? Mas aí, a constelação familiar, ela olha para isso com um olhar muito interessante, porque quando a gente olha para essas histórias e consegue aceitar, entender e falar, ok, eu sou grata pelo que foi possível e eu sigo daqui para frente, sabendo que eu vim desse lugar difícil, mas isso me fez forte e eu vou honrar essa história, fazendo da minha história uma história feliz, uma história talvez melhor, diferente, e aí tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer esse movimento. Ou a pessoa fala, não aceita aquela história, não aceita o pai, não aceita a mãe, vive reclamando, ou a pessoa finge que aquilo não existe. Eu vou e não, eu não tenho pai, ou esquece, isso não faz parte. E isso gera muito problema, porque a gente entende que a pessoa ela é como se fosse uma árvore. E toda árvore, para ser forte, para dar frutos e flores, ela precisa de uma raiz. E uma raiz profunda. E essa raiz, ela é a nossa ancestralidade biológica. Então, gente, se você de repente foi adotado, foi criado por outras pessoas, você só está aqui hoje, adulto, conversando, porque lá atrás houve um pai e uma mãe biológicos que te colocaram na vida. Eles não deram conta de ir além daquilo. Você foi criada por uma outra família que também é muito importante, que é a família do coração, ok? Mas você precisa entender que você só chegou lá graças àqueles que te colocaram na vida, no mundo. Ah, de repente não, eles me criaram, mas foi horrível, foi péssimo e tudo, e eu não consigo assimilar. Ok, se você cresceu, está vivo, está caminhando na Terra, já dá conta da própria vida, eles fizeram o que era preciso fazer. Não foi o melhor, mas foi suficiente. E é preciso que a gente olhe para trás e consiga reconhecer que dentro do que eles tinham, eles fizeram o que era possível. E muitas vezes numa constelação familiar, quando a gente olha para essas pessoas, elas têm dores profundas lá de trás, da família de origem delas. Tem questões ali que nunca foram elaboradas, que não foi possível. E normalmente um pai e uma mãe, eles vão até onde é possível. Alguns conseguem mais, alguns conseguem muito, alguns conseguem pouco, alguns só conseguem dar a vida. Mas o papel de um pai e de uma mãe é esse, dar a vida. E se essa vida permaneceu, ela existe, esse papel foi cumprido e é preciso ser honrado. Lá na Bíblia fala honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe biológicos. E honrar pai e mãe é honrar a vida que você tem. O maior presente que eles te deram foi a sua vida. Então, se você honra a sua vida, se você é uma pessoa de sucesso, se você está correndo atrás, tá bem, você está honrando seus pais. Quando você é uma pessoa que honra a sua vida, você está honrando os seus pais. Naquela história bíblica lá do honrar pai e mãe, não está escrito amar pai e mãe. Amor é conquistado. Amor é construído. Se não houve essa conquista, essa construção, você não tem obrigação de amar. Mas você tem a obrigação de honrar e respeitar o lugar de onde você veio. E aí não cabe aquela fala, eu não tenho pai ou eu não tenho mãe.
Se você está andando na terra, você tem pai, você tem mãe. E são aqueles que te geraram. Você pode ter um pai do coração, uma mãe do coração. Perfeito, é aquele que você vai amar. Mas você só chegou naquele lugar graças ao pai e à mãe que te geraram. Então a constelação fala muito sobre isso, sobre aceitar o que não é possível mudar. Então eu olho para a minha história e falo, foi assim. Eu me curvo diante dessa história tão difícil. Se foi difícil para mim, foi difícil para eles também. Mas eu não vou ficar presa ali. Eu me dou o direito de seguir e honrar a vida que eles me deram. Porque assim eu vou conseguir honrar essas pessoas que não conseguiram ir além daquele papel de me colocar aqui, de me dar a vida, de preservar essa vida. Não conseguiram ser amorosos, não conseguiram ser cuidadosos, de repente não conseguiram nem me criar. Mas eu vou honrar essa história e eu vou fazer da minha vida uma bela vida. E aí é preciso olhar para trás, aceitar tudo do jeito que foi, fazer um movimento de gratidão e respeito àquela história, reconhecer que aquelas pessoas fazem parte, elas pertencem, e aí sim você toma a força da sua ancestralidade e segue e vai fazer a vida do seu jeito. Vai fazer a vida do jeito que você escolhe, mas com respeito a tudo que veio antes. Então, gente, se você consegue fazer isso, as coisas fluem. Se você está patinando, reclamando, não consegue aceitar, faz de conta que não existe, tem dramas, traumas com relação a isso, julga seus pais, faça uma constelação, isso vai te libertar de muitas coisas e vai abrir seu caminho para uma vida cheia de alegria e sucesso. Esse é o convite. Se você sente de mandar esse vídeo para alguém, se você reconheceu um amigo aí nessa história, encaminhe o vídeo, curtam aí o canal, ativem o sininho para que eu faça mais vídeos nessa linha para vocês e façam suas perguntas, sugestões de outros vídeos, que para mim é um prazer, tá? Estar aqui falando para vocês e de repente ajudando em alguma situação aí que está meio bloqueada. Muito obrigada, gente. Um beijo.